Muito bem. Hoje vamos dar sequência, né, ao estudo que a gente vinha fazendo lá nas cartas do Apocalipse, as cartas às 7 igrejas. Hoje estamos chegando na segunda carta, ok? Nos 3 primeiros séculos, logo após o nascimento de Cristo, né, na formação da igreja, a Igreja de Cristo passou por um período de grande perseguição, né? Eu já havia falado na outra vez sobre isso, dando uma contextualizada na situação em que foram escritas essas 7 cartas, e também, lógico, o livro de Apocalipse, né? Esses irmãos lá, eles eram perseguidos tanto pelos judeus, a gente vê isso bem lá no livro de Atos, eram perseguidos pela população em geral, que era contra o cristianismo, uma população idólatra que não aceitava o Deus dos cristãos, e também uma perseguição muito severa por parte do Império Romano, certo? Então, essa é a situação em que foi escrita a carta, né, a essas igrejas. Inclusive, quem escreveu o apóstolo João, como eu mencionei na última vez, estava preso na ilha de Patmos, quando ele recebeu a revelação do Senhor Jesus, justamente por conta dessa perseguição, certo? Os cristãos naquela época, eles poderiam a qualquer momento, né, serem presos e ter que enfrentar, por exemplo, feras, serem devorados, estraçalhados, na verdade, por feras, poderiam ter que enfrentar o fogo ardente, pregados em estacas, eram utilizados como tochas, né, para iluminar jardins e coisas assim. Parece algo bem absurdo, mas de fato era assim que acontecia. Outros eram crucificados. A gente tem relatos também de cristãos que morreram de frio, tiveram que passar muito tempo em lagos, né, praticamente congelando, e morreram de frio. Outros foram apedrejados, outros degolados. Então, não era nada fácil. As mortes eram as mais criativas nesse aspecto maligno que se pode imaginar, certo? Então, naquele período, humanamente falando, não existia vantagem, absolutamente vantagem nenhuma em ser um cristão. Podemos deduzir aí que aquelas pessoas que se declaravam cristãs, elas realmente tinham uma convicção muito forte. Elas eram cristãos genuínos, verdadeiros adoradores do Senhor Jesus, ou pelo menos achavam que era, né? Alguns deles, né, achavam que era, até chegar realmente no momento de ter que enfrentar uma situação dessas que eu falei, e alguns acabavam abandonando, mas na sua grande maioria eram cristãos realmente fiéis ao Senhor Jesus Cristo até a morte de fato. E eu acredito que, como eu, né, outros também, acredito que vocês aí, se imaginam em situações como essa. Eu já me imaginei. E se eu tivesse que enfrentar uma perseguição como essa? Se eu tivesse que ser provado de tal forma que esses irmãos lá nos primeiros séculos e outros também aí nos séculos seguintes foram provados, será que eu realmente seria tão fiel assim? Será que eu seria tão corajoso, tão valente como aqueles cristãos foram? Será que eu estaria disposto a dar a minha própria vida e não, assim, morrer de uma maneira rápida, suave, mas sofrer uma morte brutal, para não negar o nome de Cristo, para não ter que declarar outra pessoa como Senhor, como Deus em minha vida? Será que eu teria capaz? Eu já me peguei imaginando isso, me perguntando sobre isso, e eu acredito que eu não sou o único, né? E eu acredito que essa seja uma pergunta bem válida, bem pertinente. Hoje, nós vamos falar, então, justamente de cristãos que tiveram que passar por essas situações, que tiveram que enfrentar todas essas coisas que eu mencionei anteriormente. Cristãos que foram exemplos de fé, de fidelidade
ao Senhor Jesus Cristo, até a morte mesmo. Crentes que viveram, por exemplo, na pobreza, que passaram por situações de insultos, que foram caluniados, blasfemaram contra eles, todo tipo de coisa eles tiveram que suportar. Mas no final eles foram elogiados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pela conduta, pela maneira como eles passaram por essas provações. Das 7 cartas, somente 2 delas não recebem nenhuma repreensão, são só elogios. A carta que nós vamos estudar hoje, que é a carta à igreja de Esmirna, a irmã Návina já fez a leitura aí, é uma delas. Eles não recebem qualquer repreensão. Como a gente diz aqui, não tem nenhum carão, não tem nenhuma bronca com relação à conduta daqueles irmãos. Eu não estou dizendo que essa igreja ela era perfeita, ela não tinha problema nenhum. Eu não acredito em igreja perfeita. Mas o problema que existia nessa igreja era irrelevante. Deus não levou em consideração quando foi escrever essas cartas. Na verdade, a perseguição que eles estavam passando era tão grande, né, as tribulações, e eles encararam isso de maneira tão positiva, tão correta, que Deus, né, o Senhor Jesus, fez apenas elogios, animou-os, né? Ele escreveu essa carta para preveni-los sobre o que ainda estaria para acontecer e também para animá-los, para trazer esperança a eles sobre os dias vindouros, certo? Sobre a igreja, falando um pouquinho sobre a igreja, acredita-se que ela foi fundada na 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo, lá pelo ano 53 a 56, depois de Cristo. E sobre a cidade, ela é uma cidade também muito importante, como Éfeso, que eu citei na lição passada. Ela é a única daquelas 7 cidades, né, a quem foram dirigidas as cartas, que ainda permanece até hoje. O seu nome hoje é Izmir, fica na Turquia, certo? Hoje já é uma cidade muito importante lá, se não me engano, a 3ª cidade mais importante da Turquia. E na época também já era uma cidade muito importante, uma cidade bem vista no Império Romano. Ela é uma cidade muito antiga, bem antes de Cristo, foi fundada lá pelo ano 600 antes de Cristo, e que foi destruída, certo? Lá pelo ano 400, e depois foi reconstruída. E quando ela foi reconstruída, pelos gregos, essa cidade ela foi reconstruída de um modo esplêndido, né? Uma cidade planejada, foi tudo pensado, tudo organizado. Então, era uma cidade muito bonita, muito organizada. Tinha, na época que foi escrita essa carta, em torno de 200 mil habitantes, uma cidade grande, né? Para aquela época, principalmente. Só que tinha alguns detalhes negativos sobre essa cidade, falando no aspecto espiritual. Era um centro de adoração, um centro de idolatria nessa cidade. Existia uma idolatria muito grande, existiam muitos templos de adoração a diversos deuses, e principalmente aqui nessa cidade, existia um templo de adoração à deusa Roma. Foi a primeira cidade lá na Ásia a ter esse templo, esse lugar dedicado especialmente à deusa Roma. Eles consideravam Roma como sendo uma deusa, a cidade, né? E também, alguns anos aí posteriormente, foi construído também um templo de adoração a Tibério César, né? O imperador Tibério César. Então, era uma cidade em que eles idolatravam muito tanto a Roma como o César, né? O imperador romano. Era considerada pelo Império Romano uma das cidades mais leais do Império. Então, lá, né, se fazia muito a questão do culto ao imperador. E uma vez por ano lá, acender incenso ao imperador e declarar: César é o Senhor. E daí você já dá para imaginar, né, a dificuldade com relação aos cristãos, os problemas que os cristãos tinham que enfrentar com relação a isso, né, por conta dessa adoração ao imperador, especificamente os cristãos que moravam
nessa cidade onde a adoração ao imperador era muito forte, era muito bem vista, certo? Então vamos agora fazer novamente a leitura, depois já dessa contextualização, falando sobre a cidade, sobre como era a situação lá naquela época. Vamos fazer a leitura novamente desse texto e em seguida vamos orar ao nosso Deus. Diz assim o texto, em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço as tuas obras, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Vamos orar. Aliás, tem o versículo 11, perdão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar. Nosso Deus, Pai amado, Deus santo e querido, Deus maravilhoso, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é dono de tudo, o Senhor é dono da história, o Senhor é o Deus supremo, ó Pai, que reina do início até o fim. É um rei bondoso e amável, ó Pai, que sempre ajuda, que auxilia aqueles que o servem. Nós pedimos, ó Pai, humildemente, que nos dirija durante esse estudo, que possamos, ó Pai, ler esse texto e meditar sobre o que o Senhor nos deixou e aprender, ó Pai, com as lições que esses irmãos na igreja de Esmirna têm a nos ensinar. Nós pedimos, ó Pai, que nos ilumine, que nos direcione com o Teu Espírito Santo, que nos capacite a compreender todas as Tuas verdades, ó Pai. E principalmente que nos capacite a colocar em prática tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos, que nós colocamos em nosso coração. Que não seja somente na nossa mente, mas faça parte do nosso viver diário. Nós oramos, ó Pai, pedindo que nos conduza durante todo esse culto que estamos prestando ao Senhor. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós oramos. Amém. Bom, iniciando no versículo 8, no versículo 8, capítulo 2, no versículo 8, Jesus, ele se apresenta, né? Sempre nas cartas ele faz a sua apresentação, só que ele geralmente se apresenta um pouco diferente em cada uma delas, de acordo com o contexto, de acordo com a situação, né? A necessidade de cada um dos irmãos, de cada uma daquelas igrejas. Obrigado. E nessa carta, o Senhor Jesus, ele se apresenta dizendo: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Analisando essa primeira parte, onde ele diz, né, que ele é o primeiro e o último, quando o Senhor Jesus fala isso, ele está se declarando Deus àqueles irmãos. Ele se apresenta da mesma forma que Deus Pai se apresentou aos israelitas lá em Isaías 44, versículo 6, onde ele diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. E ele também se apresenta dizendo que ele é o primeiro e o último, lá em Isaías 48, 12. Então, quando o Senhor Jesus utiliza essa mesma forma de apresentação do Senhor Deus, ele está se declarando Deus para aqueles irmãos, dizendo: olha, esses deuses que vocês têm aí, eles não são o Deus verdadeiro. Deus verdadeiro sou eu. Eu sou o Deus do início ao fim. Eu sou o dono da história, de tudo que acontece. E em seguida, ele fala que esteve morto, mas reviveu. Acreditamos que Jesus utiliza, né, essas palavras dizendo que esteve morto, mas reviveu, nesse contexto especificamente dessa carta,
por dois motivos. A primeira, né, os teólogos concordam com isso, por conta da lenda do deus, né, o falso deus Dionísio, a quem também era adorado naquela cidade. Existia a lenda de que Dionísio havia morrido e havia ressuscitado. Então, inclusive, haviam peças teatrais anualmente naquela cidade, ensinando essa morte e ressurreição de Dionísio. Então, Jesus vai e fala: eu sou aquele que estive morto e tornou a viver. Eu sou de verdade, eu não sou lenda. O Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou e tem milhares de testemunhas que viram, que conviveram, que estiveram com ele durante esse período, que viram ele, que tocaram nele. Não é simplesmente uma lenda de um Deus, alguém que é desconhecido e ao longo do tempo foi se criando uma história. Ao mesmo tempo, ao falar isso, que ele morreu e ele reviveu, que ele ressuscitou, ele traz esperança àqueles irmãos que estavam passando por uma aflição tremenda, que a qualquer momento poderiam ter que enfrentar uma morte severa, uma morte cruel. Ele afirma com essas palavras para aqueles irmãos que a morte física não é o fim. Mesmo que vocês morram, não é o fim. Jesus também fala sobre isso em João 11:25, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está animando esses irmãos, porque a morte de muitos deles era certa. Então fiquem tranquilos, que essa vida aqui não é o fim, certo? Quando vocês passarem dessa, vocês vão ter um local melhor, eu vou preparar um local melhor para vocês lá na frente, não se preocupem. Da mesma forma que eu revivi, eu também vou reviver vocês. Fiquem tranquilos com isso. A nossa vida, ela não se limita a essa terra, a esse mundo. Em seguida, Jesus vai falar sobre a situação da igreja, que era uma igreja atribulada, era uma igreja pobre e difamada. Depois dessa apresentação que o Senhor Jesus faz, né, vamos ao verso 9, onde ele diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eles estavam realmente passando por uma situação muito difícil, uma tribulação severa. Mas vejam que antes mesmo do Senhor Jesus falar sobre a tribulação, o que Jesus disse? Conheço a tua tribulação. Ele diz: eu conheço. Eu sei o que vocês estão passando, certo? Ele sabia de tudo que aqueles irmãos estavam sofrendo. Ele conhece tudo. A gente viu na outra carta que ele é o Deus que anda por entre as igrejas. Ele conhece, ele passeia entre nós. Ele sonda tudo. Ele não é um Deus que está distante, que criou o mundo e deixou o mundo ao léu. Não, pelo contrário, ele está perto, ele é um Deus de perto, ele é um Deus que acompanha a sua igreja bem de perto. Talvez você que já passou por um momento de tribulação, algum momento muito difícil, ou talvez até esteja passando nesse momento por uma tribulação, esteja enfrentando uma dificuldade muito forte, você já tenha se perguntado ou está se perguntando nesse momento: mas Deus, cadê você? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não está vendo, Senhor? O Senhor não vê o que estão fazendo comigo? Olha, Senhor, o que estão fazendo comigo, o Senhor não está vendo? Ou talvez até perguntando: o Senhor não se importa com o meu sofrimento? O Senhor está vendo tudo isso e não se importa, não liga para mim? Na verdade, o mesmo Deus que falou aos esmirnenses 2000 anos atrás, ele é o mesmo Deus que nos fala hoje, o mesmo Deus que nos acompanha hoje, que está conosco hoje, ao nosso lado, certo? Ele é o mesmo Deus que disse em sua palavra: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais
te abandonarei. E em Hebreus 13, versículo 5. Ele não nos abandona, ele não nos deixa, ele conhece a nossa situação. Ele conhece, por exemplo, essa pandemia que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando, né? Em que muitas vidas já têm sido perdidas. Ele conhece, ele sabe das pessoas que estão adoecendo. Ele sabe, fora da situação de pandemia, ele conhece a situação de doença que você está passando, que aquele seu ente querido está passando. Ele conhece, ele sabe. Ele conhece a sua dificuldade financeira, os prejuízos, os problemas, as dificuldades que você tem passado. Ele conhece a dor que você está passando agora por conta da perda de um ente querido, alguém que você ama muito. Ele conhece, ele sabe, e ele disse o quê? Que eu não te abandonarei. Em hipótese alguma, em tempo algum, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Ele é o mesmo Deus, ele não muda. O mesmo Deus que disse isso 2000 anos atrás é o que hoje está ao nosso lado. Voltando aqui para o texto, essa palavra no original, tribulação, tlipsis, ela é uma palavra muito forte, ela significa você ser pressionado ou espremido. Então vocês imaginem aí aquelas máquinas de moer cana, né, a cana de açúcar que a gente tem aqui na nossa cidade, onde você coloca a cana, aqueles 2 rolos vão espremendo, né, para sair o suco da cana. A ideia é mais ou menos essa. Você coloca lá a cana e sai o quê? Só o bagaço no final. A ideia dessa palavra é você espremer dessa maneira. Eles estavam sendo espremidos, amassados. Não era algo leve, não. A ideia dessa palavra tribulação no original. Nós não sabemos ao certo se essa tribulação que eles estavam passando eram as 2 coisas que foram mencionadas logo a seguir, que era a pobreza e a blasfêmia, né? Pode até ser outra coisa, o texto não deixa claro exatamente se era isso, pode ser um terceiro motivo, 4º motivo, a gente não sabe. O que sabe é que eles estavam passando por uma tribulação muito forte e o Senhor Jesus especifica mais 2 situações, que é a pobreza e a blasfêmia, certo? Pegando aqui, então, essa situação da pobreza, o que nos intriga como é que esses irmãos, vivendo numa cidade tão importante, uma cidade rica, uma cidade que era, digamos assim, esplêndida, né, aos olhos das pessoas do Império Romano, como é que esses irmãos, vivendo numa cidade tão importante, eram tão pobres desse jeito? E, na verdade, eles não eram só pobres, eles eram miseráveis. A palavra, em grego, existem 2 palavras para a pobreza. A primeira delas, eu não sei exatamente, porque eu nunca estudei grego, né, mas segundo os meus estudos, uma delas, o pobre é aquele que faz somente para viver, aquele que trabalha pelo pão de cada dia. Ele trabalha e compra o pão para comer naquele dia e pronto. A outra palavra que é utilizada nesse texto, ela é mais forte. Ela é usada para aqueles que são realmente miseráveis, que não têm garantia nenhuma de ter o alimento no dia. Como a gente diz aqui, é o pobre lascado mesmo. Era a situação dessa igreja aqui. Não eram simplesmente pobrezinhos, não. Eles eram muito pobres. Então, por que será que esses irmãos eram pobres desse jeito? Por que eles passavam essa situação tão difícil? Será que eles eram preguiçosos, não estavam querendo trabalhar e por conta disso estavam nessa situação? Certamente que não. Se fosse isso, o Senhor Jesus teria repreendido essa igreja por conta disso, como nós temos repreensão, né? Por exemplo, em 2 Tessalonicenses 3,10, onde o apóstolo Paulo diz que se alguém não quiser trabalhar, nem sequer coma, né? Ele não deve nem comer. Então, fica claro que não era simplesmente algo da responsabilidade deles, um problema deles especificamente. E o motivo para essa situação, para essa pobreza, não é declarado. A gente não tem ao certo aqui no texto de Apocalipse. Mas nós temos algumas hipóteses. Os
teólogos, historiadores, eles apontam algumas coisas. Poderia ter sido, por exemplo, né, que eles já eram pobres antes mesmo de se converterem ao Senhor Jesus. Pode ser que tenha sido uma seca muito severa durante aquele período, uma epidemia também, qualquer coisa pode ter causado essa pobreza, né? Mas muitos teólogos afirmam, eles acreditam que essa pobreza era justamente por conta da perseguição que esses irmãos estavam enfrentando por não adorarem ao imperador e à deusa Roma. Imaginem, como eu falei antes, todo ano eles tinham que ir lá, acender o incenso e declarar César é Senhor. Como os cristãos se negavam a fazer isso, eles tecnicamente se rebelaram, né, contra o império, não se rebelaram por qualquer motivo, por serem rebeldes, sem causa, né, como se diz, mas de fato, por estarem sendo fiéis ao Senhor Jesus como o único Deus de verdade, é possível que eles acabavam recebendo muitas represálias, tanto da população, né, daqueles idólatras da cidade, que passavam a não vê-los com bons olhos, eles eram inimigos de Roma, como também, principalmente, pelo próprio Império Romano, né? Então, com isso, se essa afirmação, se essa linha de pensamento realmente for correta, nós temos que esses irmãos, eles foram duramente perseguidos, provavelmente perderam suas propriedades ou eram destruídas, alguns eram demitidos e dificilmente iriam encontrar emprego, porque já iam ser logo taxados, são aqueles cristãos, são contra César, são contra o império, então não quero contato com eles. Possivelmente foi isso, nós não temos como afirmar com certeza, mas o fato é, sem sombra de dúvida, que eles passaram por perseguições fortes, duras. Não dá para associar exatamente a pobreza a essa perseguição. E também, né, de toda forma, sendo um motivo ou outro, o que a gente sabe é que o Senhor Jesus também estava sobre tudo isso, controlando tudo isso, comandando tudo isso, né, e não estava desamparando aqueles irmãos. Tudo aquilo tinha propósito, tudo aquilo estava sob o olhar do nosso Senhor Deus. Em nenhum momento da história ele perde o controle, algo foge dos seus olhos. E além dessa situação, ainda tinha a acusação, né, as ofensas, a blasfêmia daqueles judeus, né, aquelas pessoas que se declaravam judeus. Uma blasfêmia é uma acusação, é uma palavra de ofensa, é algo absurdo que aqueles judeus declaravam sobre os cristãos. E a gente vê, né, até no próprio livro de Atos aparece muito isso, que os judeus eles sempre perseguiam os cristãos. Eles chegavam nas cidades onde Paulo estava pregando, eles iam lá e criavam motivos ali para que aqueles seguidores de Cristo fossem perseguidos. Naquela cidade existiam muitos judeus, então acredita-se que eles também incitavam o povo e o Império Romano contra os cristãos, agravando ainda mais a situação. Então a gente percebe, por todos esses relatos que nós temos aqui, tanto do texto bíblico como até da própria história, né, que era muito difícil ser cristão naquela época, não era nada fácil. E hoje também a gente tem as nossas dificuldades, né? Não é um mar de rosas, existem milhares de cristãos por aí afora, em outros países, que estão sofrendo, muitos cristãos que têm perdido suas vidas por conta de perseguição religiosa, por servirem a Cristo. Cristãos que estão lá, alguns simplesmente servindo a Cristo como um discípulo, outros como missionários que vão lá no país pregar o evangelho e infelizmente acabam perdendo a vida. Em nosso país, graças ao nosso bom Deus, a gente ainda não passa por tantas perseguições físicas desse jeito. A perseguição aqui é mais no campo intelectual, é mais na fala, no pensamento também, a imagem que as pessoas fazem dos cristãos. E muitos também, por tentarem viver
de maneira fiel, servindo verdadeiramente ao Senhor Deus, como a palavra manda, acabam sofrendo muita dificuldade também em várias áreas da sua vida. Tente, por exemplo, ser um comerciante, alguém que lida com negócios, e ser fiel à vontade de Deus, à palavra de Deus. E veja a dificuldade que é. Já escutei relatos de irmãos sobre isso. A carga tributária, o governo agindo em cima disso é muito pesado. Para você conseguir ser correto em tudo isso é muito difícil. E o que a maioria estão fazendo? Simplesmente agindo de qualquer jeito, burlando o sistema e fazendo todo tipo de coisa errada. E ao mesmo tempo estão tentando forçar, né, os cristãos de todo jeito a agirem como eles, a entrarem no sistema, a fazer todo tipo de negócio em prol do lucro, negando assim os seus princípios e os seus valores. Experimenta ser um cristão fiel, devotado ao Senhor Jesus, numa faculdade, chega lá e declarar abertamente que você é cristão, você é servo do Senhor Jesus Cristo, para ver o que vão falar de você pela frente e por trás. Você vai ver quantas portas vão se fechar para você a partir daquele momento. Então, humanamente falando, não é algo fácil. Não tem vantagem em ser cristão, humanamente falando. Experimenta ser um funcionário de uma empresa privada ou empresa pública, e agir correto, agir direitinho, conforme manda a lei, sendo um bom funcionário, para ver o que acontece, as dificuldades que vai passar. Quanta gente vai olhar para você com o olho torto e dizer, esse daí só quer ser certinho, esse daí a gente vai ter que eliminar logo daqui porque não dá certo com a gente não, porque não combina com aquilo que a gente faz. A justiça dessas pessoas, quando estão nesse meio, causa temor àqueles que agem com injustiça, com corrupção. Em certos meios, em certos ambientes da sociedade, penso eu, que quando um cristão entra, só existem 3 alternativas para ele. Ou ele vai se corromper, ou ele vai se fingir de cego e surdo para passar desapercebido com relação às coisas erradas, à corrupção que existe naqueles lugares, ou ele vai enfrentar o sistema, enfrentar essa corrupção e assim colocar a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor, dos seus familiares, em risco. Infelizmente, a gente vive dias como esses e a gente não tem o que esperar melhoras daqui para lá. A gente sabe que a tendência é piorar. E aí, talvez alguns se perguntem assim, mas tem lógica isso, Júnior? Como é que pode isso? Tanta perseguição, pobreza, essas coisas aos cristãos. A gente escuta tanto aí sobre a prosperidade, as bênçãos. A impressão que a gente tem é que quando você se torna cristão, quando você se converte ao Senhor Jesus, pronto, seus problemas foram resolvidos, tudo fica mais fácil, a sua vida passa a ser um mar de rosas. Só bênção, é só bênção que cai na sua vida. E não é assim não é assim que acontece não. Eu diria que realmente não é assim, certo? Não é assim que acontece, não é automático você crer em Cristo e pronto, problemas resolvidos. Na verdade, nós temos sim muitas bênçãos recebidas do Senhor Jesus. Ele diz que nós temos toda sorte de bênção. Só que essas bênçãos não significa necessariamente que a gente está livre, isentos de problemas, de dificuldades, de provações. De forma alguma significa isso. Basta ler o livro de Atos e você vai ver quantas dificuldades aqueles servos fiéis do Senhor Jesus passou. Olha a vida de Paulo, para ver o que ele sofreu. Na própria história também, escrita pelos historiadores seculares e alguns historiadores cristãos, o quanto aqueles irmãos sofreram e quanto sofrem até hoje. Então, não temos garantia de vida fácil. Na verdade, em 2 Timóteo 3,12, Paulo nos diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Então, a gente pode até conseguir se livrar um momento ou outro. O Senhor Jesus nos livra de muitas situações, mas quando a gente está vivendo de maneira fiel, um momento ou outro a perseguição vai nos alcançar. Ela vai chegar. Às vezes ele nos livra, mas às vezes ele permite que aconteça, como permitiu em muitos cristãos daquela época. E tinha os seus propósitos, ele sabia o que estava fazendo. A gente pode enfrentar, por exemplo, hoje em dia, dificuldades com um professor ímpio que persegue, pode ser com um vizinho ímpio, com um patrão, pode vir de diversos lugares, né, de várias formas essa perseguição. E como que a gente vai agir com relação a isso? Como o mundo age? Da mesma forma, revidando, olho por olho, dente por dente? Não. O melhor seria agirmos como temos em 1 Pedro 2,23, quando Pedro fala do Senhor Jesus, dizendo: pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, e quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Era assim que o Senhor Jesus agia quando estava sendo perseguido e maltratado. Aí você pode dizer, falar é fácil, né, Júnior? Agora, na prática mesmo é que é difícil, e de fato é. Na prática é muito difícil. E nós nunca conseguimos isso, nós nunca conseguiremos agir de tal forma se não for na força e no poder do Espírito Santo. Porque se a gente for fazer a vontade da nossa carne, aí é bem diferente, né? A gente sabe o que a nossa carne deseja fazer quando a gente é perseguido, quando a gente está passando por alguma coisa desse tipo. Mas a gente tem que realmente deixar a carne de lado e deixar o Espírito Santo agir, nos guiando sobre como agir em situações como essas, como proceder em situações como essas. E tribulação pode chegar na nossa vida a qualquer momento. Na verdade, tem chegado para muitos, não é? A gente estava no começo de 2020 vivendo, digamos, tranquilamente, né, em muitos aspectos, e de repente uma pandemia estoura aí, e lá vem lockdown e fecha tudo, e gente perdendo emprego, comerciante passando dificuldade, muita gente perdendo os seus entes queridos, outros adoecendo, passando por grande dificuldade. A gente tem passado por isso nesses dias, né? Pandemia, mortes, prejuízos, desemprego, outros aí enfrentam dificuldades, né? Passam tribulações porque tem um filho que vive de maneira completamente afastada do Senhor, andando por caminhos errados. Outros passam tribulação no casamento por conta de um marido que é alcoólatra, drogado, coisa do tipo. Muitos por aí estão, inclusive, sofrendo agressões físicas. Infelizmente, a gente passa por muitas situações assim. E como que a gente vai agir com relação a isso? Esbravejando contra Deus, resmungando de tudo. Ah, Senhor, por que está deixando isso acontecer comigo? O Senhor não ama, o Senhor não gosta de mim. E falando todo tipo de blasfêmia contra o Senhor Deus? De forma alguma, né? E, na verdade, isso não é novidade nenhuma. Perseguição, dificuldade, tribulação, aflição, nada disso deve ser algo como novo, como surpresa na vida daquele que serve a Deus. O próprio Senhor Jesus já nos avisou sobre isso. João 16:33, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Olha essa palavra, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os esmirnenses, né, as pessoas daquela igreja em Esmirna, ao suportarem com tamanha fidelidade ao Senhor Jesus, eles mostram para todos nós que eles se apropriaram dessas palavras do Senhor Jesus, de tal forma que eles experimentaram essa paz que o Senhor Jesus falou aqui, para que tenham paz em mim. Eles transmitiram isso, a gente percebe pelo relato do Senhor Jesus sobre a maneira como eles estavam agindo em fidelidade. Eles experimentaram no mais íntimo as palavras do Senhor Jesus,
desculpem, quando ele fala, eu estou dizendo essas coisas para vocês, eu estou avisando logo para que vocês tenham paz em mim. E aí ele diz, vocês vão passar por aflições, mas se animem, porque eu venci o mundo. E ele também pode nos dar, ele vai nos dar essa vitória ao mundo quando nós caminhamos junto com ele. A vitória, na verdade, não é nossa. A vitória, ela foi conquistada pelo Senhor Jesus na cruz e ele nos dá. Esse mundo vai passar. Jesus, ele capacita os seus servos a passarem pela tribulação tendo paz. Uma paz, como ele mesmo diz, uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que o mundo não compreende, mas como é que aquele cristão, ele está passando por essa situação tão difícil e mesmo assim ele parece tranquilo, ele tem paz, ele não está desesperado. Como é que aquele homem, eu não recordo o nome, mas aquele que escreveu aquele louvor, se paz a mais doce, não estou me recordando agora, se paz a mais doce me deres, né? Vocês sabem qual louvor que estou me referindo, Sou Feliz, o nome do louvor. Aquele homem que perdeu todos os seus bens, perdeu boa parte da sua família, né? Suas filhas morreram no naufrágio, e depois, logo, alguns dias depois, ele vai passando naquele navio por aquele lugar, ele escreve um louvor tão belíssimo, falando que sou feliz com Jesus. Como é que aquele homem consegue escrever algo assim? É uma paz, é uma alegria que o mundo não entende. Que só entende mesmo, só consegue compreender, só consegue sentir isso aquele que tem o Espírito Santo de Deus, porque ele que nos dá essa possibilidade. Jesus, quando ele falou isso, ele estava se despedindo dos seus discípulos, né? Já a ponto de voltar ao céu, e ele sabia o que os seus discípulos iriam enfrentar. Então ele fala isso, para que eles não se apavorassem, para que eles não ficassem desesperados, né? Tenham paz em mim, coloquem a carga de vocês sobre mim, porque eu venci o mundo e eu vou ajudá-los a vencer também, a passar por todas essas situações, assim como eu passei, e fui fiel a Deus Pai. O último detalhe sobre a pobreza daqueles irmãos, que o texto diz lá, observe aquele detalhezinho que diz, o versículo 9, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, e nós temos aí entre parênteses, né? Mas tu és rico. A situação dessa igreja ela é completamente contrária à situação da igreja de Laodiceia, a qual eu já preguei para os irmãos já. Aqueles irmãos de Laodiceia, eles eram muito ricos financeiramente, eles tinham muito dinheiro, eles tinham muitas coisas, muitos bens, mas o que o Senhor Jesus fala àquela igreja? Vocês, na verdade, são pobres, miseráveis, vocês precisam comprar ouro de mim. Essa igreja aqui não, é o contrário. Financeiramente, eles eram pobres lascados. Mas o Senhor Jesus fala que espiritualmente eles eram ricos. Eles tinham muita coisa. Isso também é um tapa na cara, né, daquele que acredita que pelo fato da pessoa ser rica, ser abastada, ter muitos bens, ter saúde, viver bem socialmente, ser isso, aquilo, isso significa automaticamente que ele tem a aprovação de Deus e por isso Deus está abençoando ele. A verdade não é bem assim. A gente percebe por esses textos. Na verdade, tudo, de fato, tudo que nós temos, tudo que recebemos, tanto nós cristãos como aqueles que não são cristãos, tudo que recebemos são bênçãos de Deus. São presentes que nós não merecemos. Ninguém merece nada de Deus, mas Ele dá. Mas isso não significa automaticamente a aprovação de Deus com relação à nossa conduta, o nosso viver. Veja a situação de Laodiceia, uma igreja que tinha muitos bens e foi reprovada.
nesse aspecto. E também não significa que se nós passamos por aflições, por dificuldades, tribulações, isso não vai significar exatamente, né, que Deus está irado conosco, por isso Ele está nos castigando por isso. Não. Veja a situação de Jó. Olha a situação dessa igreja de Esmirna. Deus não estava irado com essa igreja, Deus nem sequer repreende essa igreja por absolutamente nada. E esses irmãos estavam passando por uma grande tribulação. E Deus diz, vocês são ricos. Então, não é automático. Deus pode estar simplesmente, né, simplesmente como se fosse algo fácil, né? Deus pode estar simplesmente provando para te aperfeiçoar. Não significa necessariamente que ele está irado e está se vingando por alguma coisa. Mas de todas as formas, seja por conta de pecado ou por simplesmente você estar vivendo uma vida fiel, mas Deus sabe que tem alguma coisa a melhorar, e sempre temos a melhorar, e ele vai trabalhar em cima daquilo, colocando-nos em situações de provação. Então, se a gente vive bem, mensagem para todos, né? Se a gente vive bem, se você vive bem, então, dê graças, dê glórias a Deus. Se tem bens, ok? Usufrua com sabedoria. Agradeça a Deus por isso. E se está passando por dificuldade, por tribulação, do mesmo jeito, dê glória a Deus. Seja grato a Deus por tudo. E cresça no conhecimento, na graça do Senhor Jesus em meio a essa tribulação. Eu costumo dizer, né, eu nem coloquei isso aqui no meu roteiro, mas lembrei aqui agora, às vezes conversando com a minha esposa, e eu costumo dizer que às vezes uma tribulação que a gente passa, Deus está nos ensinando alguma coisa. Ele tem uma lição, ou várias lições para nos ensinar. E aí eu digo, e se a gente não aprender com aquela, ele vai mandar outra. Ele vai mandar mais forte, até a gente aprender a lição que ele quer que a gente aprenda. Ele não vai parar, não. E ele vai completar aquilo que ele está a boa obra que ele começou, ele vai concluir. O objetivo dele é nos aperfeiçoar. Ainda no versículo 9, palavras duras de Jesus, né? Aquelas pessoas que, como o texto mesmo diz, se diziam judeus, mas eram o quê? Sinagoga de Satanás. Aquelas pessoas que se diziam judeus. O Senhor Jesus, ele também falou palavras bem duras, nesse mesmo tom, aos líderes religiosos. Lá em João, ele fala aqui, não é, que somente ter sangue judeu, que ele está querendo dizer, é que somente ter sangue judeu não torna aquelas pessoas, né, judeus. Se somente ser da descendência de Abraão, como ele vai falar lá em João, pois já esse texto aqui, somente ser da descendência de Abraão não tornava aqueles líderes religiosos automaticamente, né, espiritualmente, filhos de Abraão. Eles eram sim da descendência, eles tinham o sangue de Abraão. Mas Jesus diz que só por vocês serem da descendência não significa que vocês são filhos de Abraão. Porque, de fato, judeu é aquele que age conforme a vontade de Deus. Era o povo escolhido e chamado por Deus para fazer a sua vontade. Então, se eles não estavam agindo desse jeito, mas pelo contrário, estavam fazendo a vontade de Satanás, o que Jesus diz? Vocês, na verdade, são sinagoga de Satanás. Para aqueles fariseus lá, em João, o Senhor Jesus disse que vocês, na verdade, não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. São palavras duras, mas o Senhor mostra com isso que aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós imitamos, né, nas obras, é de quem nós somos filhos, de fato. Aqueles fariseus achavam que eram filhos de Abraão, mas o Senhor Jesus declarou claramente, vocês são filhos do diabo. Esses judeus, o Senhor Jesus falou, vocês são sinagoga de Satanás. Isso também é um alerta para todos nós cristãos. Quem nós servimos?
a quem nós imitamos nas nossas obras, nas nossas práticas. E também é um alerta para você, meu amigo, que não tem ainda confessado a Cristo como Salvador, mas é um bom cidadão, ou pelo menos se considera um bom cidadão, um bom filho, um bom pai, ou uma boa mãe, que já fez isso, já fez aquilo de bom, que nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou, nunca cometeu desses pecados, né, que a sociedade tanto condena e Deus de fato abomina. Mas só para falar para você que só por isso não significa também automaticamente que você é filho de Deus, que isso torna você filho de Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quantos o receberam, receberam o Senhor Jesus, foram feitos filhos de Deus. Foram a esses que foram feitos filhos de Deus. Então observem a quem que vocês estão imitando, as suas práticas diárias. Isso também, pelo fato de vocês fazerem isso ou aquilo de bom, e não fazerem tais e tais coisas ruins, erradas, não significa também que você está livre da condenação. Eu pensava assim, era assim que eu pensava também anos atrás, até que eu fui confrontado pela a verdade que a Bíblia apresenta, a situação do meu pecado, onde me mostrou que mesmo por eu não ser, né, por eu não cometer todos aqueles pecados absurdos, não cometia fisicamente, mas muitos deles estavam na minha mente. Então a palavra de Deus me mostrou que eu não era tão bonzinho, tão inocente como eu pensava que eu era. Que na verdade, vivendo da maneira que eu estava vivendo, o Senhor Jesus ele não iria me aceitar lá com ele no céu, porque Deus não tolera pecado, e de fato eu era um pecador. Como sou ainda, mas agora um pecador regenerado, um pecador em que o sangue de Deus está sobre. Mas que bom que essa mesma Bíblia ela não mostrou somente a situação do pecado e a condenação, ela também me mostrou a solução para o meu pecado, que eu achava que era fazer coisas boas. Então o texto me mostrou, a Bíblia me mostrou que, na verdade, é o Senhor Jesus. Sempre foi, ele é o único caminho, ele é a única forma. Foi ele que morreu na cruz por mim, que morreu por você, para conquistar essa salvação. Para que o meu pecado, o seu pecado fosse finalmente pago diante de Deus. Mas para isso eu precisava realmente me arrepender dos meus pecados, reconhecer isso, me arrepender e me esvaziar e confessar ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E foi isso que eu fiz, graças a Deus. E é isso que eu recomendo a você, meu amado, que está ouvindo aí. Abandone a sua justiça própria. Abandone qualquer coisa que você pensa que pode fazer para conquistar a sua salvação, para chegar lá no céu e ser aceito, porque não existe nada, absolutamente nada que você possa fazer tão bom, tão perfeito, que possa ser aceito por Deus lá no céu, a não ser o sacrifício de Deus, de Jesus, que foi feito. Então, esvazie-se de si mesmo, perceba a situação do seu pecado, confesse-os a Deus nesse momento e entregue a sua vida a Cristo. Sirva-o pelo resto da sua vida. Essa é a solução para o pecado, para deixarmos finalmente de ser filhos do diabo, agir conforme a vontade do diabo e passarmos a ser filhos de Deus, servindo a Deus, agindo de acordo com a vontade de Deus. Essa é a única solução. Chegando na parte final do texto, anunciando, né, o anúncio aqui da nova perseguição e uma palavra de conforto do Senhor Jesus, voltando aqui ao texto de Apocalipse 10, ele diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por conta do tempo, eu não vou poder explorar cada detalhe desse texto, então vou focar mais nas partes principais, caminhando aqui na minha mensagem. Mas
Eu fico imaginando aqueles irmãos que estavam recebendo, estavam ouvindo, né, a leitura daquela carta pela primeira vez, né, lá na igreja em Esmirna. Eu imagino eles ouvindo, né, a pessoa que estava lendo, o pastor lá que estava lendo aquela carta. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, aí tem lá o texto. Estas coisas diz o primeiro e o último, e os irmãos, amém, Senhor. O que esteve morto e tornou a viver, e amém, Senhor. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e há blasfêmias e tal, e tal, tal. Amém, Senhor, é desse jeito mesmo, Senhor. A gente está sendo muito perseguido, a tribulação está grande, Senhor, é assim mesmo. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão dentre... Como é? Eu fico imaginando aqueles irmãos ouvindo isso. Como é, Senhor? Quer dizer que não acabou, não? Quer dizer que não vai ter fim agora, não? Ainda vai ter mais e vai piorar ainda? O Senhor está dizendo que a situação vai ficar mais difícil ainda? Não acabou, não, Senhor. Eu fico imaginando aqueles irmãos ouvindo esse anúncio. Por isso que o Senhor Jesus, ele já começa o texto dizendo: não temas. Não temas. Entendo que naquela época, a situação que eles estavam vivendo, ser mandado para a prisão, como tem lá no texto, era praticamente a morte. Era apenas um tempo provisório, até ser decidido qual era a forma de morte que ele iria sofrer. Dificilmente ele iria conseguir sair da prisão, a não ser que negasse a Cristo e declarasse César como Senhor. Ou em algumas situações, alguns momentos da história, pelo menos declarar a César como Senhor também, juntamente com Cristo, porque geralmente eles não perseguiam, não impediam a pessoa de ter a sua própria religião, desde que também adorasse a Roma e adorasse ao imperador. E os cristãos não faziam isso. Deus é o único que é digno de receber adoração. Então, eles estavam praticamente, ao serem presos, sendo mandados para a morte. Eles já sabiam disso. Então, quer dizer, Senhor, que a gente ainda vai ter que enfrentar tudo isso ainda? Sim. E é normal a gente se perguntar, talvez eles também tenham se perguntado, acredito que sim, a gente fica levantando hipóteses, né? O texto não fala nada, mas a gente fica se perguntando, mas por que, Senhor? Por que o Senhor não acabou com esse sofrimento? O Senhor Jesus tinha poder para simplesmente dar fim a tudo isso, acabar. Mas não. Talvez você também tenha se perguntado ou está se perguntando agora na situação que está passando, por que, Senhor, que está acontecendo isso comigo? Não entendo, Senhor. Eu tenho sido fiel a Ti, eu tenho Te servido. Por que essa doença, Senhor, apareceu aqui em mim ou nessa pessoa tão querida, próxima a mim? Por que esse prejuízo, Senhor? Por que essa calúnia, Senhor, que estão levantando contra mim, acabando com o meu nome, me difamando? Porque essa vergonha, Senhor, que eu tive que passar, esse sofrimento, por que eu fui demitido, Senhor? Eu estava sendo um funcionário tão bom, tão dedicado. Por quê? Por que eu estou há tanto tempo desempregado, Pai? Buscando emprego, sustento da minha família e tão difícil. Por que, Pai, que aquela pessoa tão amada, tão querida por mim, teve que falecer? Por que, Senhor? Por que o Senhor não resolveu tudo isso? Por que o Senhor não deu fim a toda essa situação? Por que o Senhor permitiu que essa situação difícil chegasse até mim, Senhor? Eu tenho sido tão fiel a Ti, servido com tudo que eu posso. Por quê? Porque, de fato, a gente não conhece todos os planos do nosso Senhor. Algumas coisas Ele revelou em Sua palavra, outras Ele simplesmente não revelou. Mas o fato é, o que é certo é que Ele trabalha em nossas vidas, Ele precisa trabalhar em nossas vidas, nos moldar à imagem de Cristo. E uma maneira que Ele
faz isso justamente com a provação. Parece que já está no nosso DNA, no DNA do cristão, a provação. Porque ele prova e ele assim nos faz crescer. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Só um minutinho aqui para colocar o carregador do celular. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha, tende motivo de alegria. É para a gente considerar como um motivo de alegria o passar por provações. Não é totalmente contrário ao pensamento do mundo isso? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, inteiros, em nada deficientes. Só um minuto. More, mais água, por favor. Eu não vou explorar muito esse texto porque o nosso tempo não permite. Só um versículo desse já daria uma pregação inteira, né? Mas eu quero destacar aqui que a aprovação ela é uma maneira eficaz que Deus usa para nos tornar o quê? Perfeitos, íntegros, inteiros, em nada deficiente, ou seja, não faltando nada. Então eu pergunto, você já é perfeito? Já é inteiro, completo? Não está faltando mais nada na sua vida espiritual? Acho que está, né? Não é perfeito ainda não, né? Eu não sou, estou longe, mas muito longe disso. Então isso significa que ele ainda vai nos provar muitas e muitas vezes até atingir essa perfeição. Júnior, mas se a gente não atingir essa perfeição aqui na nossa vida, né, antes da gente morrer ou Cristo voltar, então isso significa que nós vamos ser provados a nossa vida inteira, para que cada vez mais a gente esteja crescendo, aprendendo, nos aperfeiçoando, nos moldando à imagem de Cristo. É isso. C.S. Lewis, um grande escritor, né, ele disse assim, uma frase muito conhecida dele: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. E não é assim em nossas vidas? Não é desse jeito? Quando vai tudo bem, quando está tranquilo, a gente está naquele período de bonança, a gente escuta a voz de Deus, mas é mais distante, é um sussurro. Agora, quando a situação aperta, quando a tribulação chega, parece que Deus está gritando nos nossos ouvidos. Aqueles versículos, as palavras dele parece que são mais fortes, elas tocam mais forte no nosso coração. É assim. Então, se o sofrimento, vamos caminhando aqui já para a nossa parte final, se o sofrimento faz parte do discipulado do cristão, então como passar pela tribulação e permanecer firme, fiel ao Senhor Jesus? Já que nós vamos ter que passar por várias tribulações ainda, como é que a gente passa por isso bem? Como é que a gente permanece fiel? Como é que a gente vence essa situação? O Senhor Jesus, ele já fala no início: não temas, com coragem. Com coragem, desculpem, só um fiozinho aqui. Com coragem. Esse é um imperativo, é uma ordem, uma instrução do Senhor. Não temas. Não temas a situação que vocês vão enfrentar. A gente não sabe ainda quais são as tribulações que nós aqui vamos enfrentar, que a Igreja Bíblica de Morada Nova, você, irmão de outra igreja que porventura venha ouvir essa mensagem, a gente não sabe. Mas o Senhor Jesus já disse de antemão: não temas. Da mesma forma que ele falou lá para Josué, né, seja forte e corajoso,
ele está dizendo para aqueles irmãos em Esmirna e está falando para nós. Que aí você talvez diga, mas como? Eu sou frouxo, eu sou mole, eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de doença, eu tenho medo de sofrer um acidente, eu tenho medo de pegar o coronavírus, eu tenho medo disso, eu tenho medo de tudo. Como é que eu desenvolvo coragem? Como é que acontece isso? A resposta é desenvolvendo o amor. Desenvolvendo o amor por Cristo, aumentando cada vez mais o seu amor por Cristo, pela família, para enfrentar qualquer tribulação que venha a atingir a família. O amor pelos irmãos, o amor pelo próximo, porque ter medo é natural para a gente, é algo comum, natural. Mas, como a própria palavra de Deus nos diz em 1 João 4,18, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Só um minuto. Obrigado. O amor, ele lança fora o medo. Eu vou dar só um exemplo simples para ilustrar isso. Vou direcionar aqui a esse exemplo às mulheres, tá? Você, mulher que está ouvindo aí, imagina aí um animal, um bicho, qualquer coisa que você teme, que você tem medo. Aposto que muitas pensaram aí, uma barata ou um rato, não é? Alguma coisa assim. É o terror de muitas mulheres, né? Mas eu não vou usar isso daí não. Vamos tornar a coisa um pouco mais perigosa, tá? Vamos imaginar um leão feroz, né, faminto. Você teria coragem de entrar numa jaula onde tem um leão feroz ali? Você teria essa coragem para isso? Eu acredito que não, acredito que a sua resposta seja não. Né? Certamente não tem, porque a sua vida vai correr um risco, né? Você vai certamente ser despedaçada. Agora, imaginem que naquela jaula também está o seu filho, ou se você ainda não tem um filho, a pessoa que você mais ama na sua vida, o seu marido, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, pessoa que você mais ama, imagine que está lá, a ponto de ser devorado por aquele leão. Aí eu volto de novo à pergunta. Teria coragem de entrar naquela jaula com o leão feroz para salvar a vida do seu filho? Vamos colocar aqui um filho. Eu imagino que você está respondendo aí. Já entraria dando uma voadora. Entraria dando de paulada no leão de todo jeito, voar no pescoço dele e mataria se fosse possível ou morreria tentando. Esse é um exemplo simples de como o amor, ele lança fora o medo. Se não tem necessidade, é claro que você não vai entrar. Mas se existe ali uma pessoa que você ama muito de verdade, você vai enfrentar o perigo, você vai dar a sua vida, se for necessário, se for possível, né? Você vai dar a sua vida para salvar a quem você ama. Certamente você vai. E foi assim que cristãos, né, ao longo de toda a história, enfrentaram as tribulações, as perseguições e todas as situações que eles passaram. Foi com amor puro ao Senhor Jesus, aos seus familiares, à sua igreja. Foi assim que eles enfrentaram essas situações. Foi com amor. Então, coragem, irmãos. Muita coragem. Nós não sabemos o que está por vir. Então, coragem para passar por essa pandemia que nós estamos passando e vencer esse vírus. Eu quero dizer para você que a gente não precisa temer o que a gente vai enfrentar, o que a gente está enfrentando, temer essa pandemia, temer o vírus. A gente precisa sim tomar cuidado, fazer a nossa parte, a nossa obrigação. Existe, sim, é claro, falando especificamente aqui, já que eu citei a questão do vírus, do coronavírus, existe sim um risco, é perigoso, sem dúvida nenhuma, não estamos aqui sendo negacionistas com relação a isso. Ser corajoso para enfrentar alguma coisa não significa ser descuidado ou irresponsável. A gente, por exemplo, pode pegar um carro para dirigir, e até a Fortaleza, ter coragem para isso, dirigir um carro,
mas ao mesmo tempo você usa um cinto de segurança, você obedece os limites de velocidade, você não vai andar feito doido, você vai tomar cuidado nas ultrapassagens. Então uma coisa não tem a ver com outra. Você pode ter coragem, ao mesmo tempo ser precavido, tomar as medidas de segurança, de prevenção necessárias ao que o período, ao que a situação no momento exige. Mas sem medo, porque lembre-se que Deus ele é soberano sobre tudo, sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde. E se Ele quiser que mesmo em meio a todos os cuidados que a gente tenha, a gente venha pegar, a gente vai pegar. Se Ele quiser que a gente se recupere, a gente vai se recuperar. E se for a vontade dEle da gente vir a falecer por conta do corona, de alguma complicação do coronavírus, a gente vai. Porque a vontade de Deus é soberana. Então a gente faz a nossa parte e confia nos planos de Deus, seja ele qual for. Eu creio que a fé, ela também está intimamente ligada ao enfrentamento das provações. Porque a fé, ela nos dá a convicção sobre a quem nós estamos servindo. E cada vez mais que a gente conhece a quem nós estamos servindo, mais a gente vai ter fé nesse Deus a quem servimos. Fé nas promessas que Ele tem para nós. Fé nas promessas que Ele fez lá na igreja de Esmirna, no qual Ele fez duas promessas belíssimas que a gente tem no final do versículo que já foi lido, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E também lá no verso 11, no final ele fala ao vencedor, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, ele está dizendo, não se preocupem, porque eu tenho um grande prêmio para vocês. Um grande prêmio lá no final. Uma coroa, que ela é muito superior a qualquer coroa que esses atletas aí, associando lá com os Jogos Olímpicos da época, né, onde os vencedores recebiam aquela coroa, o galardão, muito superior a essa coroa que eles recebem. Incomparavelmente melhor. Não se preocupem, porque vocês não vão passar pela segunda morte. A segunda morte seria o afastamento completo, eterno do nosso Deus, ou seja, lançado no lago de fogo. Você pode até sofrer no corpo, mas no final vai descansar ao meu lado com galardões. E a pergunta, e se não for fiel? E se por acaso fraquejar? Na hora daquela provação tão grande lá, a ponto de perder a sua vida, e se, por exemplo, declarasse, César é Senhor, medo bateu, foi mais forte do que o amor a Cristo, e de repente o cristão fizesse isso. Se você fizer isso, eu fizer isso, e aí? Perde a salvação, então? Vai enfrentar a segunda morte com isso, então? Aí eu tenho que falar para vocês. Se você nunca creu, de fato, verdadeiramente, genuinamente no Senhor Jesus, você de fato nunca teve salvação. Você nunca experimentou essa salvação que o Senhor dá aos que creem nele. Então você não vai perder aquilo que você nunca teve. Agora, se você de fato creu genuinamente, confiou plenamente no Senhor Jesus para a salvação, mas um momento ou outro fraquejou, foi infiel, então vai passar, vai chegar lá. Porém, seco, limpo, sem galardões, sem prêmios, sem honra, sem nada. Porque essa promessa é feita aos que são fiéis, aos que permanecem fiéis até a situação de perder a vida. Vão passar, como eu costumo dizer, chamuscados. Lá em 1 Coríntios 3, 13 a 15, diz assim, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, pois está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou,
esse receberá galardão. Ou seja, se as suas obras forem fiéis, forem boas a Deus, agradáveis a Deus. Se a obra de alguém se queimar, se ele tiver edificado sobre palha e feno, né, sobre coisa que não tem valor, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, eu brinco aqui, né? Vai passar chamuscado, mas vai chegar sem nada, limpo e seco, sem galardão nenhum. Voltando ao que eu estava falando, já fechando aqui, nós realmente precisamos ter fé para crer nessas promessas de Deus. Eles precisaram ter fé para isso, para enfrentar a morte certa, sabendo que lá na frente tinha algo melhor esperando por eles. E a fé é isso, né? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eles não estavam vendo, a gente não vê, mas a gente tem a certeza porque a gente confia naquele que prometeu, no Senhor Jesus. Um grande exemplo da própria igreja de Esmirna que a gente tem na história é Policarpo. Foi um grande bispo dessa igreja, serviu essa igreja por muitos anos, um apóstolo, um discípulo do apóstolo João, que ao final da sua vida, né, já bem velho, foi preso pelo Império Romano e lá incitaram ele, né, a negar a Cristo, e ele disse assim: tenho seguido a Cristo por 86 anos, sem que ele tenha me feito mal algum. E por que eu haveria de negá-lo agora? Então, continuaram insistindo, se você não negar a Cristo, você vai morrer, você vai ser queimado vivo. E aí ele disse, ameaça-me com o fogo, que pode durar por 1 hora, e então se extingue. Mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então, por que estás demorando? Faça logo a sua vontade. É muita confiança, muita fé de um homem que sabia o que estava por vir, que foi fiel a Cristo. Sabia que Cristo tinha sido fiel a ele por toda a vida, então por que ele iria negá-lo agora no final? Então lembra que lá no início eu fiz algumas perguntas sobre a questão, né, os pensamentos que vêm à nossa mente. Será que eu seria fiel se eu tivesse na situação aqui de Policarpo, a morte certa, ser queimado na estaca? Ele de fato foi. Morreu queimado, cantando e louvando a Deus. Né? Será que eu seria tão fiel assim? Já me fizeram essa pergunta e a resposta foi: eu espero que sim. Eu desejo que eu seja fiel. E por que não afirmar com tanta certeza, com tanta veemência, eu vou ser fiel, eu sei que eu vou ser fiel? Porque, como um grande pregador uma vez disse, a gente nunca sabe, a gente não tem como saber até chegar a hora. Eu e você só vamos realmente ter certeza se nós vamos ser fiéis, como Policarpo foi, como muitos outros foram, na hora que chegar, na hora que estiver lá, o fogo queimando, a morte já chegando ali na sua frente, é que a gente vai saber. Não sejamos tão precipitados como Pedro em dizer que de forma alguma iria negar o Senhor Jesus e logo depois estava lá negando ele por 3 vezes. É claro, ele se arrependeu, chorou amargamente e depois teve a sua maravilhosa oportunidade de morrer por Cristo, né, e morreu pregado numa cruz de cabeça para baixo, como conta a tradição. Né? Teve a sua oportunidade. Então, espero que nós sejamos fiéis assim. Uma boa pista para isso é como estamos vivendo a nossa vida agora. Como é que a gente vê o Senhor Jesus? Qual o tamanho do amor que nós temos pelo Senhor Jesus? Porque eu vou dizer, se nós não conseguimos abrir mão de prazeres carnais, de fazer uma coisa que a gente gosta por Cristo, para servir a Cristo, para fazer alguma coisa da vontade de Deus, se a gente não abrir mão de muitas coisas em nossas vidas por Cristo, será que a gente abriria mão mesmo do nosso conforto, da nossa vida, por conta de ser fiel a Cristo? Será? É só um questionamento que eu estou fazendo agora. E só finalizando aqui, já passando aí uns 10 minutos do tempo,
Para você também eu fiz pergunta, você que ainda não tem a Cristo como Salvador, será que você, aliás, fazendo essa pergunta agora, será que você abriria mão de tudo que você tem por Cristo? Será que você deixaria pai, mãe, tudo, todas as pessoas que você ama, se for necessário, né, se fosse necessário, para servir a Cristo? Será que seria capaz de tamanho sacrifício por Cristo? O Senhor Jesus disse que se alguém vier a Ele e não aborrecer a seu pai, a mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser seu discípulo. O que ele está querendo dizer com isso? Que o seu amor a Cristo, a Ele, o Senhor Jesus, ele tem que ser muito maior do que o amor ao seu pai, à sua mãe, à sua mulher, aos seus filhos, até maior do que a sua própria vida. Se você não for, não é digno de ser discípulo dele. É isso que ele exige. Agora ele capacita a isso aqueles que são seus servos. Que Deus aumente, né, o nosso amor cada vez mais por seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e que possamos descansar, sabendo que Ele é dono de tudo, e que seu amor por nós ele é tão grande que nada pode nos separar do seu amor. Não importa a provação, pode vir tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, vida, anjos e principados, coisas do presente e do porvir, poderes, alturas, profundidades, qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Nada. Então, nos confortemos nas palavras do Senhor Jesus quando a aprovação vier. Amém? Vamos orar para finalizar. Nosso Deus, Pai, nós agradecemos, ó Pai, porque temos conforto na Tua palavra, Senhor. Ó Pai, temos passado dias difíceis. Eu considero, Senhor, que não são tão difíceis quanto os dias que muitos outros servos Teus, aqueles irmãos lá em Esmirna, tiveram que passar. Mas temos enfrentado, Senhor, tribulações e sabemos, ó Pai, que muitas tribulações ainda virão em nossas vidas para nosso aperfeiçoamento. E nós dizemos aqui, Senhor, nesse momento, obrigado, Pai. Obrigado por tudo isso, obrigado até mesmo pelas provações, pois sabemos que se isso vem à nossa vida, é sinal de que o Senhor está trabalhando, o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está vendo algo em nossas vidas que precisa ser mudado, ser melhorado, e o Senhor está trabalhando nisso. Obrigado por não nos deixar desamparados, Senhor, por sempre cuidar de nós, por ter tantas promessas lindas na Tua palavra que nos animam, que nos fortalecem a continuar, a permanecer, Senhor, nessa jornada, nessa caminhada. E que o Senhor, com Teu Espírito, nos capacite, nos fortaleça para nunca desanimar, nunca olhar para trás, nunca deixar, ó Pai, de Te seguir fielmente, verdadeiramente. Nós oramos por isso, ó Pai, oramos pela nossa igreja, oramos pela nossa liderança, pelos nossos pastores, e que nós possamos estar levando, ó Pai, esse exemplo que o Senhor tem nos deixado a todos que estão ao nosso redor. Que o Senhor abençoe e fortaleça cada um dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém, Pai.